Boa noite, gente. Paz seja convosco, amém? Eu vou pedir para vocês abrirem lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou tentar não gaguejar tanto, tá, gente? Mas amém, vai dar tudo certo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo a partir do 2, tá? Do 2 até o 5. Amém? Todos acharam? Diz assim: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Bom, essa passagem, na verdade, todo esse livro de 2 Timóteo, ele é um livro bem impactante, quando você para ler. Eu estava estudando um pouco e essas cartas que foram escritas a Timóteo, escritas por Paulo, há registros de que elas foram as últimas cartas de Paulo. Então, aqui a gente leu parte do último capítulo, que é prestes do momento onde Paulo ele morre, né? Mais um pouco para baixo vai ter aquela parte onde ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, certo? Mas é interessante que Paulo, como um apóstolo tão usado por Deus em toda a sua trajetória, ele discipula muitas pessoas, e uma dessas pessoas é Timóteo. Mas ele trata Timóteo de uma maneira diferente. Ele trata Timóteo com um amor a mais, digamos assim. Ele trata Timóteo como se fosse realmente seu filho, como se fosse um filho mesmo dele, sabe? E mesmo amando tanto Timóteo, Paulo não deixa que Timóteo se engane em relação ao evangelho. Se você for ler toda a carta de Timóteo, você vai perceber que Paulo deixa bem claro como é a vida do evangelho. Paulo, ainda que amasse Timóteo como se fosse seu filho, ele fala: olha, vai ter momentos em que você vai ser traído, vai ter momentos, e na verdade, em todos os momentos você vai ser perseguido, vai ter momentos em que você vai ser abandonado, mas sempre se lembre que Jesus está contigo. E em uma das últimas palavras de Paulo, ele diz: olha, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra e seja uma testemunha. A gente está falando bastante de testemunha, né? O Vitor confirmou. A gente está falando muito sobre ser testemunha nesses últimos dias. E Paulo aqui está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja testemunha daquilo que você tem visto. Seja uma testemunha daquilo que você tem acompanhado no seu dia a dia e no seu ministério. Os ensinamentos que você recebeu de sua mãe e de sua avó, pratique-os. Coloque-os em prática. Só que Paulo, ele alerta também, ele fala: olha, vai chegar um dia em que muitas pessoas não darão ouvidos ao que você pregará. Chegará um dia em que muitas pessoas sequer olharão na sua cara, por causa da sua pregação. Na verdade, essas pessoas vão deixar de ouvir você que ministra a verdade, porque elas vão querer ouvir aqueles que ministram verdades que afaguem o ego. Então essas pessoas, elas não vão mais desejar o evangelho, mas sim desejar palavras que confortem a si mesmo e que coloquem o homem no centro de tudo. Mas ele deixa bem claro: Timóteo, ainda que todos se voltem contra a palavra de Deus, ainda que todos traiam, ainda que todas as pessoas ao seu redor se entreguem aos seus próprios desejos e aos seus próprios devaneios,
Ainda que as pessoas, todas as pessoas ao seu redor, esqueçam das palavras que foram ministradas, tu, porém, permaneça. Aqui diz assim, versículo 14, no capítulo 3. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe do que aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo aqui, ele dá um caminho de instruções para Timóteo, de olha, você precisa permanecer firme naquilo que você aprendeu, você precisa cada dia mais buscar aquilo que você tem aprendido, e você precisa cada dia mais entender que você não pode se igualar às pessoas que estão ao seu lado. Porque sim, as pessoas vão de encontro com aquilo que você ministra. É natural que no nosso caminho de evangelho, no nosso caminho ministerial, a gente encontre pessoas que julgam a gente por aquilo que a gente fala, que condenam a gente pela verdade que a gente prega. E a gente vai viver isso em toda a nossa vida ministerial. Mesmo eu hoje tendo 20 anos, eu vou sofrer disso. Mesmo que eu morra com 80, até os 80, eu vou sofrer disso. Aqui tem uma parte, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Timóteo fala assim, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo aqui ele está se colocando numa posição de que ele aceitou sofrer pelo evangelho, pelo ministério que o próprio Deus deu a ele. Ele se disponibilizou ser ministro desse evangelho, sabendo de tudo que sofreria. Ele se colocou numa posição de apóstolo, foi colocado numa posição de apóstolo por Deus, mas ele aceitou ter um coração como o de Jesus. Olha, eu sofro para que outros conheçam o evangelho que me foi ministrado. Eu estou disposto a morrer para que outros conheçam o evangelho que me foi ministrado. Eu estou disposto a me entregar como o meu Jesus se entregou, para que outros também conheçam o evangelho. E ele prepara Timóteo para esse mesmo caminho. Mas mais à frente, no capítulo 3, ele diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. E aqui ele dá um monte de outras coisas além que as pessoas cometeriam. Mas ele sempre deixa claro, você, porém, Timóteo, não seja como os outros. Realmente serão muitos. Você, porém, não seja como os outros. Muitos negligenciarão o amor de Jesus. Você, porém, Timóteo, não faça isso. E eu tenho sido ministrado por essa palavra há mais ou menos umas 2 semanas. E existe uma pergunta que tem ecoado na minha mente há mais ou menos 2 semanas. E a pergunta que ecoa é, você quer esse evangelho? O Espírito Santo tem me ministrado isso e me feito pensar, você quer esse evangelho? Porque se um dia disseram para você que o evangelho seria como um campo de flores, que tudo é lindo, tudo é bonito, você pode correr, pular, dançar, não tem dor, não tem nada. Mentiram. Porque o próprio Jesus disse que você precisa carregar a sua cruz todos os dias, e isso
não é fácil. Tem um outro momento em que Paulo diz que todos aqueles que ministram a palavra de Deus estão sujeitos à perseguição. Ou seja, aqui a gente vê que não é coisa simples. Não é fácil. Aqui, Paulo foi martirizado, os apóstolos foram martirizados. Existem estudos que dizem que Timóteo também foi martirizado. Mas todos eles viveram em prol de um só propósito: o Evangelho. Todos eles viveram em prol de uma só coisa: a verdade que foi pregada numa cruz. Todos eles escolheram se posicionar como pessoas que, sabendo do sofrimento que teriam, ainda assim decidiram viver o Evangelho. E a pergunta que o Espírito Santo me fez, e hoje eu faço para você é: você quer esse Evangelho? Você quer esse Evangelho sabendo que vai chegar um momento em que você não sabe mais quem é você, porque Cristo tomou completamente a sua vida. Porque vai chegar um momento que você vai se entregar tanto, que você não vai saber mais onde começa você, onde termina você, onde começa Cristo em você e onde termina Cristo em você. Vai chegar um momento em que você vai ansiar tanto, que ser apedrejado para você é indiferente. Vai chegar um momento em que Deus ele vai tomar tanto o seu corpo, que você não vai mais aguentar ver alguém chorando na rua e simplesmente passar reto sem fazer nada. Vai chegar um momento em que as pessoas chegarão até você e você terá ousadia suficiente para ministrar o Evangelho de Deus sobre a vida dela, ainda que ela aceite ou não. Mas a pergunta que fica é: você quer esse Evangelho? Porque se você quiser esse Evangelho, deixa eu te dizer, você precisa morrer. Você precisa morrer. Não existem dois lados da moeda no Evangelho. Ou é ou não é. Se você quer o Evangelho, então não viva o Evangelho de qualquer maneira. Não viva o Evangelho como se fosse uma brincadeira, um pique-esconde. Mas se entregue intensamente ao Evangelho, ao ponto de que tudo para você é Evangelho. Sabe, às vezes é comum que a gente está numa roda de amigos, a gente está conversando ali com a galera e tal, e aí alguém joga algum assunto e você rapidamente traz aquele assunto para o contexto cristão nosso. E a pessoa fica: nossa, como você é chato, só sabe falar disso, só sabe falar disso. É claro, essa é a minha vida. Porque eu não vejo mais o porquê viver e falar de outras coisas. Eu não tenho mais motivos para ficar tendo pensamentos aleatórios, sendo que eu posso o tempo todo me concentrar em quem eu sou em Cristo e em quem Cristo é em mim. Eu digo isso aqui não como uma pessoa perfeita que, nossa, não erra nunca. Eu erro muito. Mas o Espírito Santo ministra, você precisa se entregar mais. Você precisa viver mais isso. Isso precisa ser parte do seu cotidiano todos os dias da sua vida. Às vezes a gente se prende tanto à nossa rotina que a gente esquece de adaptar a nossa rotina a Deus e acaba adaptando Deus à nossa rotina. Então a gente faz tudo primeiro e depois a gente dá atenção para Deus. Sendo que o ideal é a gente fazer tudo com Deus. E tá bom. É isso. Não é deixar de fazer as suas coisas, mas é fazer as suas coisas priorizando Deus. O Vitor, ele ensinou isso em uma aula da IBD. Ele falou: cara, se você não tem tempo no seu dia para ler a Bíblia, ouve. Tá tomando banho? Ouve a Bíblia. Tá lavando a louça? Ouve a Bíblia. Está indo para o trabalho? Ouve a Bíblia. Se não tem tempo de ler, então ouve. Mas entenda que isso aqui
é o que vai te levar à vida eterna. E a pergunta que ecoa é: você quer esse evangelho? E eu não faço essa pergunta para que vocês tenham medo do evangelho, mas eu faço essa pergunta para que vocês reflitam e entendam: o evangelho é mais do que parece, é mais do que disseram. O evangelho, ele é a vida do próprio Jesus. Como eu posso viver o evangelho? Viva a vida de Jesus. Paulo, que sempre disse: eu quero fazer parte dos sofrimentos de Jesus. E em algum momento da sua vida, ele se encontrou sozinho, traído pelos seus amigos, abandonado e desesperado por apenas uma capa e alguns livros. Ele fala: Timóteo, vem depressa, me traga algumas capas, me traga uma capa e alguns livros. Todos me deixaram. Ele ainda diz aqui, Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Se você olha todo o contexto e entende quem foi Demas, você percebe alguns livros antes que Demas era um homem temente a Deus. Demas era um homem que também era discípulo de Paulo. Demas era um homem que até acompanhava Paulo em suas pregações, em suas viagens. Mas em algum momento o coração de Demas foi entregue aos seus próprios desejos. Em algum momento o coração de Demas foi entregue àquilo que a época podia proporcionar para ele. E às vezes a gente olha para Demas e fala: como pode? Esse cara é retardado, né, velho? O cara andava com Paulo, simplesmente o maior apóstolo, o maior missionário da Bíblia, que pregou para os gentios, e ele simplesmente abandona porque as coisas ao redor na época eram interessantes. O que tinha de tão interessante na época para atrair tanto ele assim? Pois é, se até Demas, que naquela época esteve sujeito a se encantar por aquilo que o mundo podia proporcionar, ainda que não sendo muitas coisas, imagina nós. Imagina como nós somos suscetíveis a isso. Imagina como nós estamos sujeitos a simplesmente olhar para qualquer coisa na rua, um Instagram, sei lá, e abandonar a Deus. A questão que fica é: você, porém, não faça como os outros. Olha, Timóteo, eles podem, você não. Olha, Timóteo, eles vão trair, é natural, você não. Olha, Timóteo, eles vão esquecer das palavras que foram ministradas do Evangelho. Você, porém, permaneça firme na graça que lhe foi entregue. E, além de tudo isso, Timóteo, pregue a palavra. Porque o Evangelho, ele não foi trazido para nós para que ele ficasse em nós. Sabe, a ideia de ser apóstolo é trazer a cultura de um lugar para um outro lugar. Então, quando os 12 discípulos foram colocados e nomeados como apóstolo, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm o dever agora de trazer a cultura do céu para a terra. Em momento nenhum Jesus disse: olha, esse evangelho que está sendo ministrado para vocês 12, vai permanecer em vocês 12. Combinado? Mas ele olha e fala assim: preguem até os confins da terra. A palavra de Deus também diz que existem pessoas lá fora que anseiam que os filhos de Deus apareçam. E a pergunta que fica: será que a gente tem desejado esse evangelho? Ou será que a gente se concentrou tanto no que é confortável,
se assentou e agora a gente está assistindo tantas pessoas indo para o inferno. A palavra de Deus diz, na verdade estudos dizem, que Timóteo possivelmente era uma pessoa tímida. Mas Paulo vira para ele e fala, olha, não é tempo de timidez. Não é tempo de você ter medo. Inclusive, pregue em tempo e fora de tempo. Não importa quem você é. Não é sobre você que você vai falar. Ah, mas Guto, eu sou tão sei lá, eu não sei falar direito, eu não faço nada direito, não consigo terminar o que eu começo. Mas quem disse que você vai falar sobre você? Você não vai falar da sua vida. Até porque se você falar da sua vida para outra pessoa, é capaz que a pessoa chore mais ainda. Mas é você falar sobre aquilo que você conheceu. Paulo falava sobre aquilo que ele conheceu. O que é que Paulo viu que o fez mudar a sua mente completamente, absurdamente, de uma hora para outra? É isso que você tem que desejar ver. Quem Paulo conheceu que o fez de perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos do Evangelho? É esse que você tem que desejar ver e conhecer. Porque é sobre ele que você vai falar. É sobre ele. Mas a pergunta que fica é, você quer esse Evangelho? Vai doer. Vai doer muito. E se está doendo pouco, relaxa, que vai piorar. Eu lembro que no Inconformados do ano passado, teve aquele momento, né, do desenho profético lá e tal. E aí, na minha vez, o menino desenhou um negócio lá, falou. Aí no final eu falei, que legal, né? Só falou coisa boa até agora. Eu falei, que top. Aí ele virou para mim, eu já estava levantando, ele virou para mim e falou assim, mas olha, tudo que você tem passado hoje, que você considera difícil, relaxa, vai piorar. Eu olhei para ele e falei, o que, amigão? Peraí, repete de novo que eu acho que eu não entendi. Aí ele falou assim, tudo o que você vive hoje, que você considera difícil, relaxa, que vai piorar. Sabe por quê? Eu fiquei com uma cara de ué pra ele, tipo, assustadão assim. Aí ele falou, sabe por quê? Porque Deus só constrói grandes homens que entregam muito. Então, para que você se torne um grande homem no Evangelho, Deus vai cobrar muito de você. E eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí é aquela frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso certeza que alguém leu a Bíblia e na hora, vou escrever um filme agora. Quando você entender que para que você seja grande no Evangelho, você precisa se diminuir. Você precisa se humilhar. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, não está dizendo, se alguém me humilhar, então Deus vai me exaltar. Fica aí, bobo, esperando então. O contexto é, se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Mas não é exaltar aqui na terra não, tá gente? É exaltar só lá. Ele vai te receber para a eternidade. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Esses dias eu compartilhei no meu status, tem um álbum que eu tenho ouvido muito, que chama Amado Timóteo, que foi até da onde eu tirei essa ministração, que ele fala assim, na realidade do Evangelho, a realidade de todas as coisas tende a ser diferente. O que era amarelo, no Evangelho é cinza. O que é alegre, na verdade é triste. A morte tem cheiro de festa. A vida
tem cheiro de morte. Isso é muito impactante porque às vezes a gente olha para o evangelho e a gente fala, tá, beleza, suponhamos que eu quero esse evangelho. O que é que eu preciso fazer? Aí Jesus fala para você, tá, partindo do início, morrer. E, caramba, já começou assim? Tá, mas vamos lá. Dia a dia você tem que carregar a sua cruz. Tá, beleza. Dia a dia você tem que deixar aquilo que você gosta para fazer o que eu gosto. Por que eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Se é bom para mim, não faz sentido. Não faz sentido eu trocar algo que é simples por algo que é teoricamente muito complicado. Não faz sentido eu trocar um sofá para dormir no chão. E quem disse que o evangelho precisa fazer sentido para você? Nunca precisou. Porque, novamente, o evangelho não é sobre sua pessoa. O evangelho é sobre um nome, um Deus, um Senhor, um sacerdote, um homem que se crucificou para que hoje você estivesse aqui. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre a sua pessoa. Sempre foi por Jesus. E a pergunta eu faço novamente. Você quer esse evangelho? Porque até mesmo o desejo de querer esse evangelho não vem se você não tiver o Espírito Santo. Porque a tendência de nós que somos homens é escolher o que é ruim, é escolher o pecado. Você quer diferenciar o que é o Espírito Santo falando com você do que é o seu próprio eu ou o Satanás colocando na sua mente? Perceba se aquilo vai ser bom ou ruim. Será que isso aqui tende a ajudar as pessoas, a fazer o bem para o próximo? Ou será que isso aqui no fim vai só me trazer consequências ruins? Pronto, percebendo isso você entendeu. Isso aqui é direcionamento do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu, repreende a minha mente que isso aqui não é de Deus não. Tudo no nosso dia a dia é movido pelo Espírito Santo. Precisa ser movido pelo Espírito Santo. O Vitor falou um dia numa oração lá dentro. Você pode ser excelente no que você faz. Meu amigo, se você não tem Espírito Santo, sua excelência não vale de nada. Você pode ser o Neymar jogando bola. Se você não tem Espírito Santo, você vai ser o pé torto mais ruim do mundo. Porque não vale. Paulo, ele olha para si mesmo e ele fala, se formos considerar em questão de conhecimento da palavra, eu sou o melhor. Em questão de seguir as regras, sou o melhor. Mas eu entendi que isso para mim não valeu nada. Nada! Não vale de nada. E aí Paulo, depois de mostrar esse evangelho para Timóteo, dar esse campo de visão novo para Timóteo, de isso é evangelho, aí ele fala, agora que você entendeu, pregue. Pregue. Cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, pregue. Não é tempo de timidez, pregue. Não é tempo de se preocupar com o que vão pensar de você, pregue. Não é tempo de olhar aquilo que as pessoas estão fazendo, pregue. Seja testemunha daquilo que você tem visto. Seja testemunha daquilo que lhe foi ministrado. Para quem nasceu na igreja como eu, seja testemunha dos ensinamentos que os seus pais lhe deram desde criança. Para quem não nasceu na igreja, não importa, o evangelho que você conhece hoje é o mesmo. Seja testemunha dele. Às vezes a gente acha que o nosso papel missionário, o nosso papel ministerial, o nosso papel evangelístico, ele precisa começar de fora.
Ah, então eu vou orar, eu vou dobrar meu joelho e vou orar para que Deus me leve para os Estados Unidos, para eu ser missionário lá nos Estados Unidos. Ou, que Deus me leve lá para a África, para eu ser ministrado lá na África. Aí você olha para a sua rua, aí o seu vizinho do lado está ouvindo mó batidão de funk, o outro lá está fazendo obra de macumba, e você está orando no seu quarto falando, Senhor, me leva lá para fora. Pregue a palavra. Seja testemunha daquilo que Deus tem feito em você. Lembre-se, não vai ser nada fácil. Nem um pouquinho fácil. Não vai ser uma colher de chá todos os dias, não vai ser mamão com açúcar, não vai ser. Mas seja testemunha do que você tem vivido, para que um dia, como Paulo, você possa chegar aos seus discípulos e falar, olha, o meu tempo está acabando, mas eu sei que eu combati um bom combate. Eu guardei a fé. E assim, eu acabei minha carreira. Amém? Coloque-se de pé.